tarde. Cara, acho que essa é a primeira live que eu consigo fazer de um lugar aberto. Quem estiver só faz um joinha pra mim aí se estão me ouvindo bem, ou se não estão me ouvindo, porque eu coloquei esse negócio do Bluetooth e nunca uso também. Só dê um grito assim, tá funcionando essa parada do sucesso? Por favor. Eu, por acaso, vou entrar também na live só para colocar as perguntas. Eu literalmente vou me assistir para colocar perguntas. Olha eu aí. Não vou ligar o som, porque senão bagunça mais. Então tem algumas perguntas de triatletas iniciantes. Estou de férias, então meu lugarzinho aqui para fazer uma live diferente. Acho que graças a Deus, uma das poucas vezes eu estou de máscara aqui, apesar de isolado. Depois de muito tempo só fazendo live no escritório, Eu falei assim, cara, esse cara faz o que de triatlon dentro do escritório? Eu vou te falar que eu ainda vou postar tudo que eu fiz na quarentena treinando. E eu diria que foi literalmente quase tudo no escritório ou no prédio. Nadei amarrado na piscina, o rolo no escritório que tem um 1,80 por 1,80 e um ventilador. E correr no quintal do prédio que parecia natação, 30 metros indo e voltando. Era o que tinha para fazer e às vezes até, né, no momento que estamos hoje, nos dias que estou mais cismado, eu faço isso. Pode falar o que quiser, mas beleza, vamos lá para as perguntas, vamos para o que interessa. Tem algumas questões aqui e eu estou aqui, vou postar aqui para vocês observarem as perguntas que eu deixei aqui marcado. Vou copiar a pergunta e vou colar no chat do Instagram. Vamos ver se dá certo essa brincadeira que eu estou inventando. Agora fiz isso, colei, publiquei. Vamos ver se sai essa pergunta aí. Lelê, deve estar para sair a pergunta. Eu consigo ler no outro, mas aqui não apareceu. Aí sim, ó, dei um delayzinho. Olha lá. De onde eu puxei essas perguntas, eu fiz essa semana fiz uma caixa, um stories com caixa de questões, acho que é assim que chama. E eu recebi a maioria lá, acho que só uma que não, foi no WhatsApp. A pessoa falou, eu tenho dor no joelho, por isso que eu só faço ciclismo. E olha só a pergunta também que me veio no stories, nem era a mesma pessoa. Tenho dor do joelho, por isso só faço ciclismo, na mesma linha. E tem alguma sugestão? A pessoa me pediu uma sugestão se dá para fazer provas de triatlon. Aí eu tenho que começar por aquela resposta bem complexa que é depende, né? Você tem dor no joelho ou lesão no joelho. Depois eu vou fazer uma analogia com a minha coluna, porque tem uma lógica interessante que assim, procure um médico de confiança, e aí eu vou dar uma sugestão, um médico que tenha característica desportiva. Não é desmerecendo outros tipos de médico, mas eles têm uma perspectiva da cura diferente. Por exemplo, alguns ortopedistas mais tradicionais, mais antigos, eles vão te parar, te imobilizar para você melhorar. Ou você para de fazer. E aí eu vou para a minha situação. Eu descobri uma hernia de disco cirúrgica em 2010 e fui num primeiro médico. Aí ele falou assim, a partir de agora você só vai caminhar, você não pode mais correr, você não pode mais pedalar. Aí eu falava, mas eu mexo com ergonomia e ciclismo, e pedalar não sinto nada, eu sinto correndo a partir de uma quilometragem, mas o pior para mim é dirigir. A posição sentado e embreagem, acelerador é o que me... 30 minutos eu não consigo dirigir mais que 30 minutos. Eu falei, não, você tem que parar com esses exercícios. Eu falei, alguma coisa está errada, obviamente. Mas não é que ele é ruim, mas é a maneira que ele observa o fenômeno, a patologia. E aí eu fui procurar um médico do desporto e um médico do esporte, porque o médico do esporte ele tem uma perspectiva de você deve voltar ativa. Então ele vai falar assim, você não vai fazer mais essa modalidade se não der para você fazer mesmo, mas se não ele vai trabalhar para que você volta dentro das condições que você tem. Então, por exemplo, apesar de eu me aventurar em provas longas, eu sei que próximo dos 21 quilômetros a minha coluna sofre mais, independente o quanto está forte a minha coluna, ela vai sofrer mais.
E eu sofro, e não é só durante a prova, mas o pós-prova. E aí não é muscular, é a mecânica de corrida, judia do quadril, judia lá L5, S1. Já tenho, já não é algo leve, é algo, eu diria que grave, era cirúrgico, e eu não fiz cirurgia ainda, e talvez não pretendo fazer, eu acho. E tô tocando o barco, eu tenho que equilibrar a brincadeira em relação à coluna. E aí até tem um exemplo do joelho, para os que me seguem mais, meus alunos sabem, eu estou com uma lesão de menisco. Fiquei 6 semanas parado praticamente, voltei agora, voltei a pedalar não estou sentindo, estou fazendo uma fisioterapia bem intensa. E hoje, por acaso, quando acabar essa live, é um teste de corrida, é trote com caminhada, como se fosse um iniciante, é 1 para 1, de 20 a 30 minutos, 1 para 1, trotinho leve, caminhada, porque tem vezes que eu sinto, tem vezes que não, e eu estou tentando novamente me livrar de uma cirurgia. Um médico do desporto ele falou: você está com essa lesão X no menisco e nós podemos tentar aí essa maneira mais tradicional, né, de não operando, mais conservadora, mas é um risco. Então eu tenho até o fim de janeiro para tentar ver o que o meu joelho responde para a cirurgia, mas a cirurgia para voltar a correr. Então, assim, sempre na perspectiva de voltar. Agora, existem alguns desgastes, algumas condropatias na condromalácia. Depende do grau que você tem, essa condromalácia bem grave e é um pouco mais complexo. Mas, novamente, vale a pena um médico de confiança do desporto. Talvez ele vá jogar as claras que em relação à quilometragem que você faz, ou você vai ter que fazer alguns ajustes mecânicos para minimizar impacto, e você pode voltar a correr. Mas eu consigo imaginar pessoas com lesões leves no joelho praticando short triathlon, correndo 5 km, nadando 750, pedalando 20, correndo 5, sem maiores dificuldades, porque também outra coisa que vai determinar é qual a velocidade que você vai correr, o quanto você vai tirar do seu corpo. É moderado? É o máximo. E aí isso faz com que você também equilibre as coisas, tá bom? Posso fazer uma prova de triatlon com uma bicicleta urbana? Parece piada, mas eu vou falar depende de novo. Tem alguns tipos de bicicleta urbana. Eu nunca vi bicicleta urbana aquelas pequenas, dobráveis, com pneu menor em prova, mas ela é muito mais lenta, ela é bem mais preparada para realizar subidas e são lentas. Mas tem bicicletas urbanas que elas têm o seu desenho de uma mountain bike ou até de uma road, né? Ela tem, obrigado, Virginia. Ela tem o desenho de uma bicicleta de estrada ou de uma mountain bike. Não vejo problema, lembra que vale a pena você olhar as regras da prova ou mandar uma mensagem para o organizador da prova. Porque ele sabe que com uma bicicleta mais simples você não vai ter chance de pódio, você não está disputando com ninguém. E muitos deles, principalmente quem faz prova para iniciantes, ele vai deixar você participar. Então você pode sim, mas depende, como eu falei, depende qual é a sua bicicleta urbana. Tem umas urbanas novas que são muito parecidas com as gravels, né? Essas bicicletas velhas novas que para mim gravel é uma ciclocross, entrega a idade falar isso, mas a gravel é parecida com uma speed para andar na terra, então essa com certeza dá para fazer. É que o que vai mudando de uma bicicleta para outra é essa lógica de a relação. Quando a gente fala de relação é a quantidade de marchas que podem gerar ou uma mais subida, ou seja, ela tem marcha para você desempenhar melhor na subida ou para você desempenhar mais velocidade final. Perfeito? Mas uma bicicleta urbana com essa cara de mountain bike ou de speed, sim. Essas outras eu acho que seria bem complicado. Do ponto de vista para treinar, eu falo bastante sobre como se treinar ciclismo e principalmente pessoas que estão iniciando no triatlon. Eu tenho 2 casos bem interessantes que eu vou falar com ele a semana que vem, o Alê. Ele fez a primeira prova de short triathlon só treinando spinning, praticamente, e ele fez com a minha bicicleta de mountain bike a primeira prova dele. E eu tenho um outro caso, que era uma mountain bike básica, a pessoa não tinha tempo de treinar, né? Ele falou assim, ó, Fábio, não tem tempo de treinar.
ele ia para academia, fazia natação, só que ele ia de bicicleta e voltava, e ele ia estudar de bicicleta ou trabalhar de bicicleta. Ele fazia 4 vezes por semana bicicleta, e um percurso de 10 quilômetros, no máximo, a academia dava 3. Com isso, então, eu esqueci a bicicleta, no caso como iniciante, eu esqueci a bicicleta na planilha dele. Ele fazia essa bicicleta com alguma intensidade, encaixei os treinos de natação e de ciclismo, e aí ele foi fazer a prova dele. Inclusive ele não fez prova comigo, ele fez uma outra prova. Eu acho que ele fez uma prova em Guarulhos, que era na base aérea, uma que eu não pude ir, que era num lago bem pequenininho, se não estou equivocado. Mas ele tinha uma mountain bike normal e ele nem treinou. Ele tinha uma mountain bikezinha e usou na rua. Ele não fez treino específico. Ó, aí você fala assim, putz, será? Aí a pessoa fala assim: ah, não sou triatleta, mas eu nado, pedalo, corro. Então você é triatleta, você só não faz provas de triatlo, que é o outro ponto. Mas será que uma pessoa que treina corrida já consegue correr 5 ou 10 quilômetros, faz as suas duas ou 3 aulas de natação, e que em média, em 45 minutos, consegue fazer 1.500, 2.000 metros, 1.300 metros, e pedala 10, 12, 15 quilômetros em passeio, vai na praia 20 quilômetros, será que ela não consegue fazer uma prova de short triatlo, nada 750, pedala 20, corre 5? Eu aposto com vocês que ela faz tranquilamente. Ela talvez tenha que fazer ajustes, porque não foi o treino dela não foi organizado para fazer a prova, para ela ter ou um melhor desempenho ou uma melhor recuperação. Eu posso olhar as metas de duas formas. Ah, eu quero o melhor tempo possível, ou eu quero terminar a prova inteiro, íntegro, e trabalhar sem dor no outro dia. São duas maneiras de olhar as metas para os iniciantes. Esse é o único detalhe que precisa ser organizado, mas você sim já é triatleta. Ó, essa pergunta vem bem a calhar, porque eu faço parte de um grupo até diferente. E essa vem de pertinho, eu não sei exatamente, porque ela não falou da onde exatamente ela é, da Zona Leste. Natação e academia é muito caro. Existem outras alternativas para praticar a natação. Sou da Zona Leste de São Paulo. Eu acredito que ela falou da Zona Leste porque eu já devo ter comentado em vídeo que eu também sou da Zona Leste, do Belenzinho, ali próximo ao Tatuapé. Então acho que essa pergunta acabou sendo até pela situação regional. Do ponto de vista de gambiarra, já nadei até numa piscina de 3x5 amarrado pelas pernas, que não é perfeito, mas você acaba conseguindo fazer força de braço, consegue bater perna e provavelmente eu, eu coloque novamente esse videozinho aí que eu fiz no meio da pandemia. Treinei porque eu estava treinando para o meio Iron de São Paulo e a gente acabou fazendo até um meio Iron por conta naquele momento, ainda em 2020. Mas natação sim, normalmente é caro, mas temos alternativas. Por exemplo, se você consegue ser sócio de um clube, agora, por exemplo, no verão, clube comunitário, apesar do Covid pegar, os horários da manhã em clube comunitário, a piscina acaba aberta, mais livre. Então, na Moca tem um clube comunitário. Existe um clube também no começo da Zona Leste que chama DPM. Ele é um custo-benefício absurdo e ele do ponto de vista quando você custa uma academia, ele é bem barato. Ou eu que não pago nada para nadar, mas porque eu tenho um vínculo empregatício e sou afiliado ao SESC. O SESC, você faz exame médico, é gratuito nadar e você só agendar, chama nado recreativo. O problema é você aprender, não tem professor, então você nada por conta. Então eu nado por minha conta e no caso lá agora não pode mais material. Então como a gente está na pandemia, eu não tenho nenhuma meta absurda até que eu resolva meu joelho e tal, então não tenho um treinamento de natação, tchananãs, algo do gênero. Eu ir nadar no SESC acaba sendo uma possibilidade bem barata. Outra situação é você já ir para águas abertas, né? Já se direcionar para águas abertas. Em São Paulo também, se você for no Riacho Grande, você paga R$ 30 numa taxa, tem duas empresas, uma é V-Simulados, a outra, eu esqueci o nome, do Vicunha, e você consegue nadar com alguém do seu lado. Isso é bem legal para quem está começando, é uma das estratégias, já que você vai nadar em águas abertas no triatlon, é fazer simulado. E imagina que, sei lá, todo sábado, a cada 15 dias, você vai, nada 750, nada 1.500, com um caiaque do seu lado. É uma maneira de você se acostumar. Então, quem está nessa região de São Paulo, e a gente faz nós juntamos algumas assessorias aqui da Zona Norte, de São Paulo, Guarulhos, e tem um pico, um ponto,
que a gente faz isso também, na verdade é quase que por nossa conta, quando a gente junta uma galera e vai para Mariporã, na represa de Mariporã, também com barco. A ideia é trabalhar com os iniciantes, né? A ideia é fazer esse trabalho com os iniciantes. Ó, tem uma chuva acontecendo, eu vou continuar aqui mais um pouquinho mesmo com essa garoa. Se me proteger, senão eu vou entrar na casinha. Eu tô num brinquedão aqui apoiado, ó. Eu vou entrar na casinha do brinquedão para continuar a live. Vou colocar o celular pelo menos ali dentro. Porque eu não sou de sorvete, né? Mas o celular já é uma outra história. Eu vou sentar aqui, ó. Agora o celular está protegido aqui, ó, pronto. O celular está protegido das gotas. Talvez eu fique um pouco molhado, mas está tudo bem. Vou continuar a natação. Falei dos simulados, falei dos locais abertos. Tem gente que nada em condomínio, né? Então, hoje em dia, quem mora em alguns condomínios bacanas, para você que é iniciante, 15 metros a piscina dá para você aprender. Então, se a piscina do seu condomínio é uma rainha de 15 metros, se é uma pessoa experiente, que nada rápido, ela vai passar nervoso rodando numa piscina de 15 metros. Existem essas possibilidades, eu acho, por cima. Se alguém tiver uma sugestão e outras possibilidades, fale. E até seria legal, comenta aí se você é de outro lugar, onde vocês conseguem nadar, tal. Ir sozinho para a represa, eu acho que não é bacana. Existem aquelas boias de segurança, mas elas são mais para as pessoas te enxergarem do que para você ter uma segurança. Agora, se você tem um barco, como a gente, eu tenho um caiaque, então quando eu vou coluna, eu vou com o caiaque do lado. Agora, ó, tenho que correr sem meia e depilar as pernas? Essa pergunta achei até uma trairagem, mas é normal. Você vai ver triatleta correndo sem meia. Inclusive, eu tô sem meia. Por que sem meia? Em provas curtas, principalmente, as pessoas que querem ganhar, querem ser mais rápidas. Então a meia é mais uma coisa para você calçar na área de transição e demora 1 minuto a mais, 40 segundos a mais, você vai ter que sentar no chão. O tênis normalmente, esse aqui é meu velhinho, mas ele é com elástico, ó, tirei do pé, coloquei no pé, em 1 segundo e pronto. Essa é a lógica do sem meia. A única dica que eu dou é eu tô de lado aqui porque eu tô sentado só não vá para a prova e tenta fazer no dia da prova sem meia, porque a tendência de você ter bolha pedalando sem meia as primeiras vezes que você corre sem meia, então acostuma o seu pé ao tênis sem meia. É até interessante porque eu não gosto muito de meia, porque eu me acostumei a ficar sem meia o tempo todo com os tênis, né? Então, em relação a meia é isso, não tem nenhuma regra. Em relação a depilar as pernas ou o corpo, tem duas situações em jogo. Três situações em jogo. A primeira é frescura. A segunda para quem nada bastante, diminui o atrito. A parte da frescura eu me incluo. Eu não gosto de pelos, apesar de não tirar dos braços tal. Eu não sou o maior fã de pelos, então eu também tiro uma parte. Mas tem gente que limpa tudo. E a outra situação, principalmente eu faço também corrida de aventura e triatlo, quando você tem uma lesão, estar sem pelo é mais fácil para cuidar. Imagina quando você cai da bicicleta, tal. Então, não ter o pelo para acessar o local da lesão e tudo mais fica mais fácil, né? Desinfeccionar, eu falei certo, né? Isso aí. Tem algumas facilidades, mas também não deixa de ser frescura, tá? E me incluo nessa frescura. Eu acho que eu respondi tudo até agora. Ó, o Júnior falou duas coisas aqui. Eu tô com um problema hoje. Se vocês perceberem, eu estou sem óculos. E para ler, meu óculos é para leitura e para perto. Então, tem que ficar assim. Olha só, então o Júnior já corre. Você nunca nadou em águas abertas. É um pouco diferente. Tem como você ajustar no treino da academia alguns detalhes para você criar mais confiança. Tem estratégias para ter mais confiança, já falei bastante, eu vou até repetir. Por exemplo, um aluno iniciante que vai para águas abertas, um dos investimentos que eu peço para ele fazer se ele está inseguro com a água é a roupa de borracha.
Algumas provas curtas, elas autorizam o utilizo, só que você está em Alagoas, que a água é quente, mas você nem se pode utilizar roupa nas provas daí. Mas aqui em São Paulo, mesmo se a água não está naquela temperatura abaixo de 24 graus, que é você autoriza você a utilizar a roupa de borracha, alguns organizadores, mesmo se a temperatura está acima, eles deixam. Por quê? A roupa de borracha, além do calor, ela te dá flutuação. Então, como ela te dá flutuação, você consegue ter mais segurança, fica mais tranquilo na água para nadar. Esse é um ponto, né, que é interessante. O outro mesmo fazer simulado, mas tem estratégias em piscina que você como professor lá para gerar mais segurança e você entender a lógica mesmo nadando. Não é a mesma coisa, mas dá para você brincar com isso. Tem legal, você tem muita curiosidade. Como eu falei, você escreve lá na jornada. Se você, como eu falei, se você nada, pedala e corre, não, você já é um triatleta. Não importa a bicicleta que você tem. O tipo de bicicleta e o preço da bicicleta que você tem só vai determinar talvez o tipo de prova que você vai fazer. Provas muito longas precisam de algumas bicicletas não melhores, mas diferentes. Uma bicicleta TT ela ajuda bastante. E só que você não vai ser menos ou mais triatleta, você só vai estar focado. Pode ser até a bicicleta, eu brinco que pode ser a bicicleta do mercado. O problema da bicicleta do mercado é que talvez ela não seja seu tamanho, você não tenha o banco na altura correta, e isso pode te machucar. Mas se você fizer só provas curtas, que você em 40 minutos, 45 minutos, você termina o ciclismo, e você faz isso 2, 3 vezes por semana, talvez você não se machuque, porque o volume de treino, a quantidade de tempo que você pedala, não é capaz de gerar lesão. Essa é uma outra discussão. Por isso que, quando você ou correr machuca, você é corredor, correr machuca. Se eu treinar para a prova de 5 e 10 quilômetros, correr 4 vezes por semana, e aí o triatlon é mais interessante porque você consegue treinar todo dia variando a modalidade, por isso esse puxa no peixe para o meu lado, mas dificilmente você vai se machucar correndo. Agora, se você corre todo dia, aqueles loucos que correm todo dia 5 quilômetros, ou 10 quilômetros todo dia, não precisa nem ser 5 quilômetros ou 10 quilômetros, pode ser 5 quilômetros, corre todo dia 5 quilômetros, não tem como, uma hora você vai se machucar, você não se planejou, não se programou para aquilo. Então o problema é o exagero, ou treinando para uma maratona, toda vez que você sobe, né, se você corre, toda vez, e a lógica para triatlo é o mesmo, toda vez que você aumenta a distância, você precisa de mais treino, mais tempo, mais impacto geral no seu corpo, e pode ter algumas lesões. Algumas lesões podem acontecer por treinar errado, e algumas lesões por adaptação à nova quilometragem. Por exemplo, a canelite, o início da canelite, ela tem muito a ver com esse aumento de quilometragem, e seu corpo ainda não está adaptado à quilometragem. Só que se você começou a ter aquela canelite, cuidou e aumentou a quilometragem, passou. O problema é você não cuidar. Esse é um tipo de lesão comum que ela vem principalmente por conta desse aumento a gente chama de volume, né? Quando eu aumento as distâncias, seja do treino ou da prova, eu estou aumentando o volume de treino, o tempo total de treino. Então imagina que você vai, sei lá, o ideal é que eu dê 180 passos por minuto. Se você correu 30 minutos, soma 180 passos. Se você correu 30 minutos, 60 minutos, eu dobrei o número de passos. Então é complicado isso. Tem um estudo, putz, eu não gosto de nessas lives ficar falando de estudo, né? Aí lá vem o Fábio Chatão falar de estudo, mas é lesão em maratonista. Eles fizeram um estudo com maratonistas que finalizaram provas famosas, e aí foram perguntar, você já teve uma lesão laudada por médico, e qual foi? Não que só dói o seu joelho. Eles perceberam e eles fizeram uma correlação com lesão e o tempo de corrida. Então não é a maratona que causa lesão, mas os maratonistas que correm acima de 3 horas e 30 minutos aumentam em X a possibilidade de lesão. E aí tem umas lesões, faz tempo que eu li esse artigo, em lesões XY também. Qual que é a conclusão desse artigo?
O problema não é eu treinar para uma maratona, é que eu sou lento, eu mesmo, por exemplo, sou mais pesado, eu sou lento e eu vou demorar mais de 3 horas e meia. Então não é a, a distância que eu estou colocando o impacto no meu corpo, mas o tempo total de treino que eu preciso para completar aquela distância. Então, enquanto o recordista faz 2 horas e 5, ou tem várias pessoas sub 3, 3 e pouquinho, as pessoas que treinam e fazem mais tempo para completar aquela quilometragem, aqueles treinos, elas acabam estando mais sensíveis à lesão pelo tempo que elas expõem o seu corpo, por exemplo, ao impacto da corrida. Desculpa aí, tomara que tenha sido legal, alguns mosquitos me atacando com a chuva aqui. Tomara que essa explicação não tenha sido muito chatona como professor, mas às vezes me vem à cabeça, não tem como não falar, já estou aqui respondendo perguntas, mas você viu que é muito relativo. Fala assim, o spinning, tinha um estudo dos anos 2000, falava, o spinning me machucou. Mas calma aí, o spinning, o seu banco está baixo, você coloca carga? E aí, na verdade, até processaram as pessoas do artigo, a liberação desse artigo, porque não tinha parâmetros medindo o porquê eles conseguiram chegar. Aí eu vou entrar na parte chata, o mérito, falando que spinning machucou, mas eles não tinham os dados. Eles perguntaram, você tem dor no joelho? O que você faz? Spinning. Aí eles falaram, o spinning machuca. Não tem carga, altura de banco e outros fatores que aí futuramente que já é passado, né, porque eu estou falando de 2002, né, futuramente foram estudados, que agora já foram estudados faz tempo. Gente, tomara aí que eu tenha agregado.